A paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe. André aqui. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na nossa aula de número 4 e vamos falar hoje sobre conquistas, sobre as nossas conquistas. E eu convido você desde já a abrir aí o seu bloco de notas, pegar o seu caderno de acompanhamento, para que você possa anotar algumas coisas que você achar pertinente para você refletir depois, tá? O que a gente anota, a gente acaba fixando melhor. Então, que esse estudo seja uma bênção para você. Amém? Então, a nossa aula começa com o nosso texto base, que está no livro de Eclesiastes, lá no Velho Testamento, no capítulo 3, nos versos de 1 ao 15, e eu vou ler aqui com vocês, tá bem? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então nós veremos nessa lição o que é efêmero e o que é real, a diferença entre os dois e o segredo do contentamento e algumas atitudes que podemos adotar, né, para as nossas conquistas. Vamos ver aí no contexto que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, o que nos é ensinado. Que nós temos que ter sucesso, nós temos que ter uma carreira, nós temos que ser populares, nós temos que ter riqueza e poder. Sucesso, riqueza e poder. Mas isso é colocado para nós justamente porque nós temos uma insegurança, nós temos uma vontade de não sofrer, nós temos esse medo, né? Essa necessidade de nos sentirmos seguros. E muitas vezes buscamos a segurança nessas conquistas. E a escola da vida, então, diz para nós que nós devemos ganhar e não perder. Agora, a escola de Deus já é diferente, né? Mas vamos, então, saber quem foi Salomão, né? Quem foi esse autor do livro de Eclesiastes? Salomão, ele foi o homem mais rico e poderoso de todos os tempos. Só isso. Ele teve um reino próspero, de fama mundial. Ele poderia ser uma mistura entre Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos e Stephen Hawking, enfim. Pensa todos esses caras numa pessoa só. Era Salomão. Mas ele teve um fracasso espiritual, ele apostatou da fé em determinado momento, deixou de seguir os caminhos do Senhor, se desviou, e aí ele percebe como as suas conquistas se tornaram vazias, mesmo ainda tendo toda aquela riqueza, aquele poder. E é isso que ele relata para nós. Então vamos lá, em Eclesiastes 4, do 4 ao 16, vai falar sobre essas 3 conquistas, né? Falamos aqui sobre sucesso, riqueza e poder. E aí nós estamos falando de conquistas debaixo do sol, né? Então são dessas conquistas que estamos falando. Estamos falando de conquistas terrenas, né? Então que conquistas são essas? Um trabalho que não serve, né?
Ele coloca aqui em Eclesiastes 4, no verso 4, ele fala: descobri que todo o trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. As riquezas que não têm valor, elas não compram a felicidade. Na verdade, isso fala aqui do trabalho no piloto automático, né? A gente vai vivendo, eu preciso conquistar, eu preciso estudar para conquistar, para ter poder, para ser popular, para ter dinheiro, para, enfim, né? E aí eu tenho poder para poder ter mais dinheiro, e aí eu tenho dinheiro, eu tenho mais poder, e assim vai, né? E aí nós falamos, né, o trabalho que não serve, as riquezas que não têm valor e um poder que não protege. Então, um poder sem Deus, ele é uma vantagem temporária, né? Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Está lá em Marcos 8, no verso 36. Né? O que Deus nos ensina a partir da experiência desse homem que foi tão poderoso, né? Como foi Salomão, que nós devemos buscar essas conquistas acima do sol. Né? Abaixo do sol é sofrimento, né, gente? Mas assim, a gente pode conquistar coisas, né? Não significa que nós não podemos possuir coisas, mas a diferença é que essas coisas não podem nos possuir. Entendeu? E aí, como é que nós fazemos, né? Quais são essas conquistas acima do sol que é importante que nós tenhamos, né? O contentamento, que é o quê? É a gratidão por aquilo que o Senhor já fez por nós, né? Buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33, né? É uma perda que se transforma em ganho, né? É uma fraqueza que possibilita a fé. Além do contentamento, a comunhão, né? Em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, ele traz assim para nós, ó: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, nesse verso aqui, o que nós vemos? Que a comunhão, ela proporciona calor, consolo, segurança, proteção, né? Então, e a comunhão também diz respeito ao quê? A cooperar e não competir. Porque competir significa o quê? Rivalizar, disputar com alguém, né? Agora, o cooperar, não, cooperar é operar conjuntamente, né? Com alguém, contribuir ajudando, auxiliando outras pessoas, né? Então, quando nós buscamos as conquistas acima do sol, nós buscamos também a integridade, né? Já falamos sobre integridade em outro vídeo, então é a característica do que é inteiro, né, que não é partido, e a integridade ela é mais importante que o poder, né? Deus tem valores diferentes para medir o nosso sucesso, né? Ele olha para o que nós desejamos, não para o que nós alcançamos, mas o que está no nosso coração, né? E aqui, de certa forma, o que nós estamos falando é sobre conquista e fracasso, né? Nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Resumindo, embaixo do sol nós buscamos não sofrer e a segurança, mas calcada na nossa força, na nossa capacidade de conquistar, na nossa capacidade de acumular riqueza, poder, né? E aí a gente tem como consequência uma idolatria do trabalho, então é o trabalho pelo trabalho, né? Pela conquista, o ter pelo ter, que é uma insatisfação constante que tem no nosso coração, né? E o poder pelo poder, que é a insegurança e o medo de perder o poder, olha só.
E aí a gente tem que buscar o que está acima do sol, né, amados? Então, nós temos que buscar o contentamento. Né? Vamos buscar, vamos trabalhar, vamos conquistar, buscando o sustento, trabalhando e conquistando bens, mas na dependência do Senhor e tendo a segurança no poder do Espírito Santo. E aí eu convido você a avaliar as suas motivações, né? Para o trabalho, para a aquisição de bens, para um lugar ao sol, como se diz, né? Que é o poder. Que você coloque a sua vida diante de Deus e o propósito do trabalho, coloca os seus dons, os seus bens, coloca diante de Deus, firma um compromisso com Ele, né? E veja só que o convite que o Senhor faz aqui para nós é que nós estejamos buscando, usando as coisas que nós temos aqui, que embaixo do sol, que está dado, como o próprio profeta falou na palavra, né? Nós temos isso, permeia a nossa vida, isso é do nosso cotidiano, é da nossa vida, mas que nós possamos usar isso como um meio de trazer para nós o que está acima do sol, né? Então, mesmo trabalhando, a gente vai trabalhar, a gente vai conquistar coisas, mas é importante que a gente traga isso numa outra perspectiva, numa perspectiva do reino de Deus, né? Das bênçãos de Deus sobre nós. Então esse é o convite que eu faço a você, que nós possamos trazer tudo que é acima do sol para nós, que é o contentamento, a comunhão e a integridade. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Fique na paz.